Eu estou com 65 anos de formado. Meu pai sempre dizia que para você fazer alguma coisa, faça primeiro o mais complicado. Meu pai era alemão, migrante, e ele tinha umas coisas que eu não posso esquecer. Por exemplo, o alemão usa um termo chamado Das Konzept. Das Konzept é o conceito. Então, a vida inteira, meu pai me perguntava, por que você está engraxando sapato? Por que você joga voleibol? Por que você vai fazer aquilo? Então, o que ele queria saber era o conceito. Isso me levou a essa expressão, faça sempre o mais complexo, para depois se sentir melhor fazendo o mais fácil. Eu fiz o Dante Alighieri e encontrei o professor Vicente Mecotti, professor de desenho, que eu perguntei para ele, escuta, a conversa começou sobre psicologia ambiental. Como a gente desenha espaços de acordo com o gosto da pessoa? Eu queria saber. E ele me explicou o que era ser arquiteto. E aí eu decidi que eu ia entrar no Mackenzie. E me esmerei, com 17 anos eu entrei em quarto lugar. Aí eu entrei na faculdade. Eu morava aqui em Petrópolis, logo depois aqui. Eu fui criado aqui. E tínhamos um médico chamado Dr. Ananias Porto, que era um médico de família. Ainda tinha. Aquele que vinha em casa, ele vinha em casa, você reunia a família e vinha em casa. Cuidou do câncer do meu avô e cuidou do meu pé quebrado. E um dia, conversando, ele disse, ô Brás, o que você está fazendo? E eu disse, eu queria fazer saúde, porque eu vi na faculdade que saúde é o mais complicado. Eu queria fazer porque eu gosto. Ele disse, eu estou dando plantão no pronto-socorro de Santo Amaro de sábado para domingo. Você não quer ir comigo? Aí eu cheguei lá e pensei que ele fosse me levar Ele me disse, sala de estar. Eu digo, como sala de estar? Ele disse, não, a espera é coisa desagradável. E o resto da vida escrevi nos meus desenhos, nunca pus espera, pus sala de estar. É um termo negativo. Ele disse assim, agora faz o seguinte, você leva um lanche que eu vou te colocar na sala de estar do pronto-socorro. E você vai ficar olhando as pessoas e percebendo as reações emocionais. Japonês é de um jeito, se o caso for complicado é de uma forma, se um retorno... E aquilo me fez exatamente compreender com mais precisão a necessidade que você tem. Eu sou intérprete de um desejo seu. Sim. Tá? Então, mas eu preciso, acima de tudo, te conhecer e saber como você se comporta, para ser o intérprete do espaço. Eu passei um dia das 7 da noite às 7 da manhã comendo lanchinho que a minha mãe fez. E foi muito interessante. Aí, ele disse assim, o que você achou? Eu disse, achei, mas eu queria fazer uma coisa um pouco mais complexa. Ele disse assim, então vou fazer o seguinte, eu vou te deixar aqui, mas quando entrar lá na porta da emergência, eu vou te chamar. E aí você vai ver quem quebrou a perna, quem está bêbado, quem pode... E você vai acompanhar o diagnóstico. Então, na realidade, eu fiz um curso de prática emergencial. Depois que eu me conscientizei e, através do Dr. Ananias Porto, eu entendi o que é a prática da medicina, eu tive a oportunidade, então, eu fui convocado para servir na fronteira, eu sou oficial de cavalaria. E eu fui convocado para servir na divisa do Paraguai, 10º Regimento de Cavalaria. E foi um período muito interessante porque me designaram, como eu era arquiteto, a desenhar uma grande manobra que teria na área. E essa manobra, só para você ter uma ideia, tinha 600 cavalos. E aí eu aprendi o que era logística, o que era estratégia,
e principalmente o que era logística, porque essa cavalhada precisava remédio, alfafa, ferradura, a soldadesca precisava comer, remédio, munição, e aí eu consegui aprender. Esse aprendizado acabou me levando a fazer a Escola Superior de Guerra a convite. E eu acabei colecionando uma série de tenentes e colegas que eu fui acompanhando ao longo do tempo, né? Por que que isso foi importante? Porque uma das coisas que eu já tinha de casa, pela dureza do meu pai, eu aprendi que é disciplina e o que é hierarquia. A questão ligada à complexidade do tratar a saúde, eu tive uma escola magnífica. Uma delas, porque eu fui trabalhar eu fui o primeiro arquiteto doutor das clínicas, eu trabalhei com o professor Zerbini. Essa experiência no HC, ela foi realmente interessante. A sua consulta é muito válida pelo seguinte: a minha percepção é de que, primeiro, o arquiteto seria um bom desenhista, não é? Então, havia uma certa falta de informação sobre o papel do arquiteto. E aí, realmente, conversando com o professor Zerbini, que me pediu se eu podia fazer um desenho de uma tetralogia de Fallot, que é um defeito aurículo-ventrículo, para ele levar num congresso. Eu disse: olha, eu não sei fazer desenho de anatomia, mas eu sei fazer desenho de instalação. Se for assim, a gente, aurícula, ventrículo... E fiz o desenho mecânico, com um desenho mecânico. Puta, ele ganhou um prêmio no congresso. E aí nos tornamos amigos e realmente valeu a pena. O trabalho no Hospital de Clínicas resultou em 2 prédios que estão lá até hoje, né? Valeu a pena, inclusive, pelo fato de que, acredito, e o professor Daí Pedroso me contava isso, eu consegui pôr um certo conceito de uso do espaço, né? E vários me perguntavam: posso fazer isso, posso fazer aquilo? Porque aquilo era uma terra de ninguém, cada um derruba a parede, faz isso, faz aquilo. Aquilo foi interessante. Nesse tempo, eu acho que eu consegui compreender um pouquinho as inquietudes dos médicos e a soberba. Eu acho que foi a primeira vez que eu consegui entender o que é a soberba. E a soberba se mantém ativa até hoje. Ela decorre do fato de que a capacitação aprofundada, que é a especialidade, ela, pelo reconhecimento da sociedade, ela cria um mito. A partir dali, eu montei um escritório e andei por aí. O professor Daí Pedroso tinha um escritório e, para mim, ele foi um dos grandes arquitetos de saúde de hospitalar. Ele era ortopedista, mas desenhava, e eu passava limpo as coisas dele. Foi com isso que eu aprendi. Ele tinha um escritório e tinha clientela, e eu fiz várias santas casas. A primeira Santa Casa que eu fiz foi a Santa Casa de Santos, que tinha enfermarias de 12 leitos, 6 de um lado, 6 do outro. 12? E era homem de um lado, mulher do outro. E precisava dar um pouco mais de flexibilidade. E a flexibilidade, entre outros fatores, estava na falta de banheiro. Compreende? Então, banheiro de homem, banheiro de mulher. O tempo fez ver com que era necessário segmentar um pouquinho. Então, as enfermarias que eram de 16 leitos, nós conseguimos fazer uma de 8 leitos mais 8 leitos. Separou. Já separou com banheiro privativo. A partir desta iniciativa, eu comecei a fazer alguns hospitais, fiz um hospital psiquiátrico em Jaú, mexi em Rio Preto, mais filantrópicas, não é? Até o momento em que
eu já com 30 anos, o escritório funcionando, eu fiz para o DOP o Hospital de Tuberculose de Sorocaba. No dia da inauguração do Hospital de Tuberculose, eu tinha como contraparte o Zé Gabriel Borba, que era um tisiologista, que era com quem eu conversava. Nós temos que ir lá em Sorocaba, porque o secretário da Saúde, professor Zeferino Vaz, secretário do Ademar de Barros, vai inaugurar o hospital, você tem que ir lá. Eu digo, tá bom, então vamos de carro. Chega lá, elétrico, baixinho, inquieto. O Borba disse assim, olha, professor Zeferino, esse aqui é o arquiteto que desenhou o hospital, aqui o nosso hospital de tuberculose. O Zeferino olhou o prédio e disse assim, senhor arquiteto, me diga uma coisa, o senhor fez uma separação bastante acentuada entre a ala de mulheres e a ala de homens, né? E eu achei que ele era pioso, né? Eu disse assim, que ninguém é de ferro, olha aquela moldura que eu deixei ali, é para sair daqui e vir encontrar as mulheres aqui. Ele riu e foi embora. Tempos depois, eu encontrei ele como reitor de Brasília. Eu estava fazendo hospitais para o Exército. E aí tinha lá um passeio, uma caravana para conhecer o Minhocão. E eu, vou também. E fui. E aí ele explicando. Aí ele virou e disse assim, alguém tem uma dúvida? Eu digo, eu tenho. Eu queria saber, se aqui é um minhocão e todos estão aqui, cresce para onde? Para a esquerda, para a direita, para trás ou para dentro? Passou o tempo, eu li no jornal que ele tinha sido convidado para fazer a Universidade de Campinas. E eu nem carro tinha na época. Eu tomei um ônibus do Cometa e descobri que ele despachava na maternidade de Campinas. E eu fui a pé, da rodoviária até a maternidade. E cheguei para... Aí eu conheci ela, a Nelly, que era a recepcionista, e eu disse... ela perguntou... Eu queria falar com o professor. O senhor tem hora marcada? Eu disse, não. Ele disse, mas hoje ele não vai poder lhe atender, porque ele vai atender 2 pessoas e depois ele vai voltar para São Paulo, que ele tem uma reunião. Eu disse, eu posso ficar aqui sentado? Eu estou meio cansado. Aí ele chegou. Bom dia para um, bom dia para outro, e não me conhecia, não lembrava de mim. Eu fiquei quieto, né? Aí ele atendeu o primeiro, saiu, virou, pôs o jalequinho dele, tirou o colete, pôs o jalequinho, andou para cima e para baixo. Aí quando atendeu os 2, ele virou para mim e disse assim, o senhor já foi atendido? Eu disse, não, o senhor quer falar com quem? Consigo. Aí eu entrei na sala e virei para ele e disse assim, aqui devo. Eu ouvi dizer que o senhor vai fazer uma universidade, eu vim fazer consigo. Acontece que eu comecei a conversar, explicando como eu via uma instituição de ensino, não o prédio. E ele, na hora J, ele virou para mim e disse assim, olha, a conversa está boa, vamos fazer o seguinte, eu digo, professor, o senhor me dá uma carona? Ele disse, pô, lógico. E eu tive 2 horas para sair de Campinas. E ele ficou no Conselho Estadual de Educação e me deixou, e o chofer, o Caetano, me levou até em casa. No caminho, o Caetano virou e disse assim, o professor gostou do senhor, né? Porque a conversa firme aí e tal. E eu disse, pô, Caetano, muito prazer em te conhecer e tal. Ele disse, não, fica tranquilo, que o senhor ainda vai andar muito comigo. E meu pai sempre dizia, meu filho, na vida você tem que ser amigo do barbeiro, amigo do garçom e amigo do chofer. Boa. Decorridos 3 dias, 4 dias, telefone fixo ainda, o Zeferino me telefonou e disse assim, dá para você ir escolher um terreno para a universidade lá em Campinas? Eu tremi na base, eu digo, e fiquei 12 anos com ele. Eu já tinha um certo prestígio
Entrei para dar aula no São Camilo, do São Camilo, o Humberto Moraes Novaes, que tinha sido meu amigo de juventude, me convidou para ir para a GV, e eu fiquei 25 anos na GV, dando gestão de espaço de saúde. Para dar gestão do espaço para arquiteto, é necessário que você compreenda o processo. Todos nós passamos, quando entramos para cuidar da saúde, eu não falei do doente, nós passamos por consulta, exame, volta, fisioterapia, tá? Isso são processos. E aí eu fui convidado pelo Humberto Moraes Novaes, eu comecei a dar aula, e dar aula, dispensa, dar aula, dispensa, dar aula, dispensa. Um belo dia o Claude MacLean, que está hoje com 96 anos, disse, não é possível, eu preciso te contratar. Eu digo, não, mas eu não tenho nenhum título, não sou mestre, não sou doutor, não sou nada. E ele virou para mim e disse assim, eu vou convocar os professores do departamento para virem aqui uma sexta-feira e você vai dar uma aula para eles. E eu, realmente, de 16 professores, 12 estavam lá, e eu fiz uma descrição do que acontece com um bêbado diabético num sábado de madrugada. Explicando como é que é. Isso para 12 engenheiros é uma coisa absolutamente aleatória, louca, compreende? Porque o deles é determinístico, a geladeira, vem a porta, vem o carro, vem isso, vem aquilo. E aí, esse provável candidato a ministro da Educação, Stavros Niarchos, que estava ouvindo, porque ele é um engenheiro de produção, virou para o Claude e disse assim, Claude, contrata o cara, tem que contratar, porque nós precisamos de um louco, achamos o louco. Vamos separar entre uma pessoa que vai fazer uma avaliação. Eu já tive 2 infartos, então eu tenho que fazer avaliação de vez em quando. Eu sou consumidor, eu quero resgatar a minha saúde. Agora, lamentavelmente, quem tem um tumor maligno, esse é um paciente. Então, vamos separar. Agora, entendo que se eu for fazer um procedimento bariátrico, se eu for fazer uma câmara hiperbárica, se eu for fazer um procedimento de curta duração, eu sou um consumidor. E esse consumo, a meu ver, tem que ser visto com outras atividades que não são valoradas porque são voltadas à saúde. Eu falei agora, perguntei, o que você faz? Você corre. Muito bem, você corre, você se alimenta, você está se sentindo bem, a gente vê pelos seus olhos. Então você é saudável. Então você mantém a saúde. O que você não quer é pegar uma gripe ou torcer o pé. Estão gastando dinheiros em cima de internação. Mais internação, quando eu estou dizendo para você que as internações vão diminuir em volume e em prestação de serviços. Por quê? Você, através dos vestíveis, eu vou poder controlar se o seu batimento está em ordem ou não. Eu vou mandar você para casa. E por teleconsulta nós conversamos. Tem que acontecer. Eu estou terminando um hospital para Norberto Odebrecht em Luanda, Angola. É o segundo. Eu fiz um, agora estou fazendo o outro que está terminando. Por quê? Eles têm lá mais de 7.000 funcionários com suas famílias. E o funcionário, para ir para lá, a primeira coisa que ele quer é saúde. Primeira coisa que ele quer. E lá não tinha hospitais para isso. E eu fui conhecer os hospitais feitos pela possessão portuguesa, 1.200 leitos, 800 leitos, homem de um lado, mulher do outro. E me tornei amigo da Rosélia, uma enfermeira cubana. E passei 2 dias com ela. Ela dirige o hospital. Porque as enfermeiras que trabalham e sustentam a saúde de Angola são prescricionistas.
coisa que aqui não pode. Então eu perguntei, Zélia, conta para mim, eu queria tanto que você me mostrasse. Ele disse, não, vamos fazer uma visita. E aí fomos fazer uma visita. E tinha um paciente com uma dermatose aqui imensa. E ela olhou, virou, mexeu, tirou uma fotografia e mandou para o tutor dela. O tutor estava a 30 quilômetros. E ele disse, olha, você passa isso, mais aquilo outro, daqui a 4 horas eu estou aí. E eu fiquei esperando. E 4 horas ele veio. Disse assim, você fez certo, o remédio que você deu é certo, mas para tirar um pouco a dor é bom você dar uma Novalgina da vida. E por que as nossas enfermeiras não podem ser prescricionistas? Seja arquiteta comigo. Telemedicina vai tirar os pacientes e vai levar para casa. A robótica vai ensinar a todos, não é a cirurgia robótica, não, é o robô. O robô vai andar e vai dar todas as prescrições que você precisa, vai anotar. Então a enfermeira vai ter mais tempo de se dedicar. Os grandes bancos de dados que vai dar as diretrizes. E de uma certa forma, os dispositivos em 3D, que já daqui a pouco a orelha já está sendo feita bonitinho. Cavidade oral também vai ser feita. Isso está aí, querida. Isso está aí. Mas então eu vejo o cara discutindo, vamos fazer leitos. Não seria por aí.